Eu nasci em Belém do Pará, em 7 de abril de 1941, filho de Luiz Teixeira Gomes, também conhecido pelo pseudônimo de Jacques Flores, e de Jovita Caminha Gomes. Minha mãe cuidava da casa, orientava e protegia os filhos, provendo orientação quando necessário. Meu pai era funcionário público, tendo, quando jovem, sido tipógrafo e encadernador em uma oficina gráfica. Acho que isso foi a fonte de seu grande amor pelos livros. Minha casa era cheia de estantes com livros de literatura de todas as mais diversas origens. Meu pai era escritor e poeta. Nós éramos 5 irmãos: Maria Lúcia, João Luiz, Carlos Rubens, Maria Leonor e eu. O primeiro a sair do Pará foi o Carlos Rubens. Meus irmãos mais velhos, Maria Lúcia e João Luiz, já estavam casados e não moravam mais conosco. E o primeiro a sair de casa mesmo foi o Carlos Rubens Caminha Gomes. Ele era primeiro um piloto da Marinha Mercante e depois tornou-se comandante da Marinha Mercante. E ele era um cara muito, eu acho que é meu irmão, mas ele era um cara muito interessante, porque ele era um autodidata. Os cursos de pilotagem vão ao equivalente da 4ª série ginasial, mas com ele sozinho ele estudou matemática, ele estudou os livros do Afken, né? O livro do Afken de matemática, e ele dava aulas para colegas dele, ex-colegas deles, tanto que ele tem um busto em homenagem a ele no Arsenal da Marinha Mercante, no Rio de Janeiro. O comandante Caminha, que chamam, que é como ele é conhecido. Os cursos iniciais de pilotagem começavam na 4ª série ginasial, mas o Carlos Rubens era um autodidata, tendo feito todos os cursos da sua carreira. Além disso, escreveu uma quantidade apreciável de livros sobre a navegação e também sobre o direito marítimo. Eu estudei sempre em escolas públicas, inicialmente no grupo escolar José Veríssimo, próximo à minha casa, na Tamoios, que fica a um quarteirão da Praça Batista Campos, que é uma praça muito bonita de Belém. No secundário, estudei no Colégio Estadual Paz de Carvalho. Durante essa época do ensino secundário, na primeira parte, eu não me preocupava muito com o estudo e passava de anos sem reter o conteúdo. Mas, quando chegou no colegial, eu optei para fazer, que era dividido em clássico e científico, eu optei por científico, porque eu achava que era uma opção mais concreta, menos abstrata do que clássico, do que o clássico. Mas aí eu percebi que eu estava muito deficiente na minha base de matemática. E meu primeiro contato com a física não foi bom. Eu fui muito mal no primeiro exame, minha primeira prova que fiz de física. Por outro lado, isso me motivou a reagir, a tentar recuperar aquilo que eu tinha perdido. E dediquei-me fortemente ao ensino da física, ao estudo da física e da matemática. No segundo semestre do primeiro ano, eu fui aluno do meu amigo José Filardo Bassalo, que é um jovem engenheiro com uma base de matemática muito boa, e isso me motivou também grandemente para continuar meus estudos de física. Então, fiz o vestibular para engenharia e, em 1962, após cursar o primeiro ano de engenharia, fui consultado pelo Bassalo se gostaria de fazer um curso de física no Rio de Janeiro. O Carlos Alberto Dias, também paraense, que tinha concluído o bacharelado em física na Faculdade Nacional de Filosofia, havia ministrado um curso de férias em Belém, quando conseguiu convencer o reitor a fornecer 2 bolsas para possibilitar a formação de 2 físicos no Rio de Janeiro. Fomos, então, eu e o Carlos Alberto Lima,
outro estudante paraense, que mais tarde viria a se tornar um professor titular na Universidade de Campinas. O que acontece? Eu estava em casa, aí meu amigo Vassalo aparece lá e diz: você gostaria de ser cientista? Então, nós temos uma oportunidade, que ele me falou dessas bolsas, 2 bolsas, que o Carlos Alberto Dias tinha conseguido convencer o reitor a fornecer, né? E eu disse: bem, eu gostaria sim de experimentar isso, né? E aí teve uma entrevista com Carlos Alberto Dias. Eu tive uma entrevista, conversamos lá sobre física e tal, e ele achou que eu seria possível de pegar essa bolsa, e juntamente com Carlos Lima. Então foi isso que aconteceu. Nós fomos parar no Rio de Janeiro. Nós tínhamos a liberdade, olha, a vida da pessoa é ela que constrói, é ela que escolhe seus caminhos, porque se ela errar, ela vai ter que assumir que errou. É ela que vai assumir, não são aqueles que vêm dar conselhos. Então, eles olharam assim: vai ter que dar bolsa, então ele vai ter uma certa segurança lá no Rio de Janeiro. Né? Não ia para uma aventura, não era propriamente uma aventura, era um negócio planejado, e então isso não teve grandes problemas, não. Tinha isso, eu acho que ele acompanhou, meio assim como eu te disse, me deixando solto, mas eu acho que ele acompanhou, porque teve uma época da minha vida que eu estive muito interessado na parte de letras, porque tinha tantos livros lá à minha disposição, então eu lia aqueles livros todos e achava muito, muito interessante aquilo. Então parecia também que eu ia seguir um caminho das letras, né? Mais da letra. E ele estava lá vendo, me deixando caminhar, né? Mas e depois ele notou também a minha mudança para a parte de matemática, né? Mas eu acho que não, ok, eu não tive nenhuma objeção da parte dele, sempre foi a favor de fazer aquilo que eu achava que era bem para mim, que eu gostava de fazer. Na Faculdade Nacional de Filosofia, no curso básico, tive aulas com a professora Elisa Frota Pessoa. A professora Elisa transmitia sempre a preocupação de que sanássemos as deficiências existentes, pois a partir do 3º ano seria uma nova história e não haveria muito tempo para uma eventual recuperação. Os novos conceitos de física deveriam ser aprendidos sem serem ofuscados pela complexidade de fórmulas. Somente com a posse desses conceitos básicos, o formalismo matemático se torna objetivo. Para um conhecimento mais profundo, possibilitando incursões em áreas inexploradas, o domínio da base matemática se faz então necessário. Na etapa mais avançada, do 3º e 4º anos, fui aluno de Jaime Thiômeno e de José Leite Lopes, nos cursos de eletromagnetismo e física moderna. E também, mais tarde, de Roberto Salmeron, já em Brasília. Aconteceu que, em 1965, Elias e Thiômeno decidiram ir para Brasília para dar prosseguimento à construção de uma nova universidade. Nossa turma, cerca de 7 estudantes, empolgada com a perspectiva de participar da construção de uma universidade livre dos vícios da estrutura arcaica então existente, prontamente aderiu ao convite para que terminássemos nosso curso em Brasília. Então, o meu último ano de física foi realizado na Universidade de Brasília. Foi minha primeira experiência com uma universidade de fato, com a interação entre os vários institutos de ciências e também na parte de letras. Entretanto, Brasília era arrojada demais para aquela época turbulenta da vida nacional. E, no 2º semestre, houve uma greve em que os professores se demitiram voluntariamente e Brasília teve uma interrupção. Eu tive, então, que voltar para o Rio de Janeiro e, mais tarde, fui para São Paulo. Vim para São Paulo, onde eu fiz o meu mestrado com o professor Jorge Andrés Vieca. Aconteceu nessas alturas, em 1968. Em 1967, o professor Thiômeno havia feito concurso para professor titular aqui na USP. E então ele começou a construir um grupo de física teórica, e da qual fazia parte o Civieca. E
vários outros pós-docs, como o Henrique Fleming, o Roland Koberle e o Luciano Videira. Então, eu fui orientado pelo Svieca, que era uma pessoa notável pelos seus conhecimentos de física, pela simplicidade do caráter e amizade. Posso contar uma coisa, que era antes de realmente ser aluno dele. Nós estávamos no Centro Brasileiro de Pesquisa Físicas, eu, o Carlos Alberto Lima e o Marcos Duarte Maia. E nós fazíamos seminários entre nós. A gente dizia, pô, não foi ficar parado aqui, vamos fazer seminário, vamos organizar, a gente fazia seminários. Então, nós estudávamos em conjunto. E, então, um certo dia, aparece o Prem Prakash na nossa sala, pedindo que nós fôssemos participar de uma apresentação de um físico. E era aquela situação, não tinha praticamente plateia. A não sei por que não tinha plateia, e eles fizeram numa sala especial. Nessa sala especial estava o Prem, estava o Anthony Z e estava o Svieca. Foi a primeira vez que eu vi o Svieca, eu não conhecia o Svieca. Então, nós três entramos para lá para fazer número. Eu acho que era esse o objetivo, de ter que olhar. Mas, rapaz, nós éramos iniciantes de estudos, né? De pós-graduação. Então, nós não entendíamos nada que eles estavam falando. Foi uma situação muito, muito esquisita, porque o Tony Z discutia com o Svieca lá, escrevia no quadro, fazia gráficos e não sei o que, mas a gente não entendia nada. Eu disse, puxa vida, não, mas estamos muito atrasados, precisamos não fazer. E foi essa a primeira coisa que eu tive com ele. Primeira experiência teve... Olha, aquela época era uma época muito conturbada, como eu falei. Uma situação política muito forte, entende? De todos os lados, né? Quer dizer, tanto da esquerda como da direita, se enfrentando de tudo quanto era maneira possível. Então, a primeira coisa foi, assim, mais forte, foi já em Brasília, que eu mencionei que os professores se demitiram, pediram demissão, quase a totalidade a Universidade de Brasília praticamente fechou. E os militares entraram lá. Então, a gente tinha que passar por, né, onde havia uma fiscalização militar, né? Mas, bem, não aconteceu nada. Eu vim embora. Eu morava na cidade, não morava na universidade. E aí eu voltei para o Rio de Janeiro, né? A situação do CRUSP foi um pouco diferente. Em 1900, acho que foi em 69, né? Eu não me lembro mais direito a data, 69 ou 68. Eu morava no CRUSP. Eu morava no CRUSP e morava junto com o Bassalo. O Bassalo era meu colega de quarto. Era eu, o Bassalo, e tinha mais uma outra pessoa que ocupava o lugar. Não me lembro bem o nome, acho que era Maurício o nome dele. E que aconteceu um certo dia, nós olhamos pela janela, os barulhos, tinha um barulho, e olhamos pela janela, e aí vimos que estavam se aproximando os militares e que tomaram o CRUSP, num dispositivo militar. E aí eles entraram no CRUSP e foram de sala em quarto, lá mandando o pessoal sair. Fomos lá para baixo. E mais tarde eles vieram com ônibus, colocaram em diversos ônibus nós, e fomos parar no presídio. Fomos levados para o presídio. E quando chegava no presídio, você tinha uma fila grande em que você era identificado. Tinha um policial que identificava na máquina de escrever, com a máquina de escrever. E então, após a identificação, a pessoa era mandada para a cadeia. Né? Aí eu disse, pô, vamos ser os últimos a entrar nessa fila, né? E o Bassalo e também o Jaime Varchaves, que era um outro colega nosso que estava presente na ocasião, que também era monitor do curso. Mas o que aconteceu? Aconteceu que o Tchomeno
tinha sabido desse negócio, que nós estávamos lá, e conseguiu do diretor do Instituto, na época era Departamento de Física da Faculdade de Filosofia, uma declaração com uma lista de pessoas que eram professores aqui no departamento, e solicitando que eles fossem libertados, que eles não tinham nada a ver com a situação política, né, com que eles estavam procurando lá. Então, o que aconteceu? O Tchomino conseguiu essa declaração de diretor, e nesse conjunto estavam os nossos nomes. Então, nós fomos liberados sem passar pelo constrangimento de ter ido para a cadeia mesmo. Né? E saímos de lá, não podíamos voltar para casa, fomos acabar e ficar na casa do Tchomino. Eu, o Bassalo e o Jaime Bachar fomos para a casa dele, que nos acolheu. Então, foi isso. Depois, com o tempo, o negócio prosseguiu. Aconteceu de novo o problema na ciência no Brasil, pois, em 1969, houve um recrudescimento da ditadura e foram aposentados compulsoriamente uma pleiade de professores em várias universidades, como Leite Lopes, como Tchomino, como Mário Schemberg, com uma quantidade impressionante de físicos e de outras áreas também. Então, nessas alturas, eu iria fazer o doutoramento com os Svieca, mas devido à situação se tornar tão instável, eu achei que eu deveria sair do Brasil. E então eu terminei o mestrado com o Svieca e fui para os Estados Unidos para fazer o meu doutoramento. E inicialmente eu fui para a Universidade de Pittsburgh, onde estava lá o Bert Schroer. Bert Schroer era um amigo, um físico, amigo do Svieca, que tinha estado aqui, tinha dado um curso de teoria quântica de campos aqui na universidade. Então eu fui para lá para estudar com o Bert Schroer. Mas o Bert Schroer, alemão de origem, estava sendo convocado pela Alemanha, que estava procurando trazer de volta os físicos alemães que tinham se afastado por causa da Segunda Guerra, tinham fugido praticamente da Alemanha. Ele queria atrair de volta para a Alemanha e o Bert Schroer resolveu voltar também para a Alemanha. Então, eu não continuei com o Bert Schroer. Eu passei a ser orientado por John Lowenstein, que fez várias contribuições na teoria quântica de campos, como a teoria da renormalização, como o modelo de Kondo, e foi muito bem sucedido. Então, eu fiz o meu doutoramento com ele. Após isso, eu passei um tempo em Nova York, na New York University, uns 6 meses, e voltei para o Brasil para continuar aqui na USP, na Universidade de São Paulo. Pittsburgh, a gente, diariamente, nós íamos para a universidade. Eu, no Instituto de Física, né, no Departamento de Física, e a Sueli, que é minha esposa, ela estava fazendo biofísica. Né? Então, ela ia para o departamento de biofísica e microbiologia e eu ia para física. Nós íamos juntos, eu com Sueli e mais o John Lowenstein, que era o meu professor, e morava perto de casa. Então, a gente fazia esse negócio. Uma vez vai no carro dele, ou na outra vez a gente vai no meu carro. Né? Então, nós fazíamos isso diariamente. E esse era o dia a dia. Eu entrava com ele na sala. Primeiro, eu ia para a sala dele e nós começávamos a conversar sobre física. E passava lá, ou escrevíamos e tentávamos fazer algum cálculo. Né? E depois de 1 ou 2 horas, a gente dizia, vamos parar, o que é que precisamos fazer um sketch do que a gente deveria fazer em seguida, que deveria ser estudado. Né? Eu, claro, mas ele era o meu orientador. E para no dia seguinte a gente continuar com isso. Então, essa era a coisa do dia a dia. Às vezes, no final de semana, eu me juntava com outros brasileiros que moravam por lá, estavam também estagiando por lá, né? E às vezes a gente fazia chama de um piquenique, né? Ia fazer um churrasco, não sei, um dos parques que tinha lá.
em torno da cidade. E naquela época, uma pessoa que eu me lembro é o Salinas, o Silvio Salinas. O Salinas, só que ele era da outra universidade, da Carnegie Mellon, e eu era da Universidade de Pittsburgh. Mas a gente tinha esse contato, né? O Menezes também esteve no início do meu doutoramento lá, mas ele foi para a Alemanha depois, né? Então era mais ou menos isso, né? A gente tinha uma vida mais ou menos regrada e dedicada realmente ao trabalho e ao estudo. Então, Pittsburgh é uma cidade interessante. Até meados da década de 60, era conhecida como Cidade do Aço, devido a usinas siderúrgicas nela instaladas. Era uma cidade muito poluída. Por outro lado, isso produziu uma enorme reação visando a melhoria da qualidade de vida. Isso possibilitou uma grande modificação do seu perfil, tal que atualmente possui muitos parques e é um centro de alta tecnologia. Em muitos finais de semana, juntamente com os outros brasileiros, fazíamos piqueniques nesses parques. Teve 2 artigos que eu me lembro. Um foi sobre o modelo de Thierry, né? A questão da simetria por dilatações, porque o modelo de Thierry foi um dos modelos mais importantes numa certa época para estudar aspectos conceituais da teoria quântica de campos. O modelo de Thierry com massa zero, ele é solúvel, então havia uma solução. Mas o modelo com massa diferente de zero, ele não é solúvel. Você pode estudar perturbativamente, mas ele não é solúvel. E uma questão básica que tinha era entendimento desse processo de limite, de massa zero, e passar de uma teoria que era solúvel para uma não solúvel. Isso envolve o cálculo da função beta de Kalan-Zemansky, né? Do grupo de renormalização, também a mesma coisa. E então era um cálculo trabalhoso que eu tive que fazer, e fazer segunda ordem, terceira ordem, cheguei à quarta ordem, e estava uma quantidade enorme de coisas, enfim, e sempre dando que a posição era que o limite era suave existir e tudo. Mas eu não tinha uma prova exata. Mas quando chegou nesse ponto, nós resolvemos atacar o problema de outra maneira e conseguimos, usando as identidades de ordem, provar para todas as ordens o resultado que nós estávamos procurando. Então, esse eu acho que foi o principal trabalho que eu fiz junto com John Lowenstein. O outro trabalho era sobre aspectos formais da teoria quântica de campos, da teoria quântica de campos. Pós-doutorado de 1982 a 84 é realmente o meu pós-doutorado. Aquele outro foi uma fase rapidamente de alguns meses depois do doutoramento. Então, enfim, fui para New York University e lá, o que aconteceu? Lá tinha um outro pós-doc, o Yuan Ha, um chinês, né? E nós fizemos uma colaboração muito interessante, né? Porque ele era pós-doc e eu também era pós-doc naquele. E trabalhamos em alguns aspectos de modelos sigma com simetria não compacta, né? E foi isso. Bem, acontece, como eu lhe falei, em 1967, o Tjómeno se tornou professor titular aqui na USP. Em 68, eu vim para cá e tentei entrar no grupo dele, porque eu já conhecia ele, me conhecia e tal. Então, eu fui orientado para fazer o mestrado com o Sveka. E, ao mesmo tempo, fui colocado como instrutor. Ele era titular, naquela época o titular tinha uma possibilidade de contratar pessoas, e eu fui contratado no Instituto de Física, graças à indicação dele, para ser instrutor de física. Eu auxiliei ele no curso de eletromagnetismo. Então, quando ele foi aposentado em 1969, eu assumi o curso de eletromagnetismo. Eu e o Josef Frankel, que era outro físico, também que é estudante naquela época, que
e estava auxiliando no curso de eletromagnetismo. Então, quando eu fui para os Estados Unidos, eu fui já contratado pela USP como instrutor. Eu fui com licença sem vencimentos, o que possibilitou a USP contratar alguém no meu lugar enquanto estava fora. E eu fiz o doutoramento, eu fiquei lá em Pittsburgh, de 1970 a 1972. Foi cerca de 2 anos, porque eu já estava um tanto avançado no meu currículo, né? Então, não precisava fazer as cadeiras básicas. Foi me solicitado que eu fizesse o exame de qualificação. Eu cheguei em Pittsburgh e, depois de um mês, eu prestei o exame de qualificação para o doutoramento. Foi um nervosismo muito grande, porque eu disse, putz, eu estou jogando minha vida nessa prova que eu vou fazer. Mas, enfim, deu tudo certo e eu pude continuar meus estudos em Pittsburgh. Então, quando eu voltei, em 1970, na verdade, 73, porque estive em Nova York, em 1973, eu já era contratado pela USP. E aí foi só uma mudança de posição, porque eu já tinha o PhD, então eles me promoveram a professor assistente doutor em vez de instrutor. Entende? E daí continuou em 1977, eu acho 77 ou 78, eu fiz com concurso de livre docente, né? E em 1987 eu fiz o concurso de professor titular, né? E então deu a minha posição atual, quer dizer, atual não, porque eu estou aposentado, mas foi a partir daí que eu me tornei professor titular da USP, em 88. Como eu falei anteriormente, fui contratado pela USP como professor assistente no final de 69. E desde então trabalhei nas várias posições da hierarquia acadêmica até minha aposentadoria em 2011, fazendo um total de 42 anos. Na parte de formação de físicos, orientei 13 mestrados, 15 doutorados e supervisionei 8 pós-doutorados. Eu tive a felicidade de ter como alunos jovens brilhantes que, em várias universidades do país, muito têm contribuído para o aprimoramento das bases científicas do nosso país. No que se refere às interações com os outros pesquisadores, gostaria de destacar os físicos Rolando Köberle, Adilson José da Silva, Horácio Oscar Girotti e Alberto Petrov. Publiquei cerca de 140 trabalhos que versam sobre vários tópicos da teoria quântica de campos. Alguns desses trabalhos, mais recentes, estão relacionados com a gravitação quântica. Normalmente, nas escalas de energia usuais, no mundo das partículas elementares, a gravitação não é uma interação importante. Entretanto, a altíssimas energias, como nos estados iniciais do universo, efeitos quânticos devem ser levados em consideração. E surge o problema da formulação da quantização da gravitação. Esse é um desafio enfrentado por muitos físicos notáveis e até hoje não tem uma resposta plenamente aceitável. A natureza dessas dificuldades provavelmente requer ideias não convencionais. Nesse contexto, desenvolvemos trabalhos sobre a questão da localização em distâncias extremamente pequenas. Mostramos que uma teoria satisfatória requer o ingrediente da supersimetria. Outra linha de investigação seria o uso de espaços-tempos anisotrópicos ou ainda supercórdadas. Mais recentemente, físicos têm procurado usar técnicas da teoria quântica de campos no estudo de sistemas da matéria condensada, como supercondutores e isolantes topológicos, assuntos que têm grande destaque após a descoberta do grafeno. Eu tenho procurado me pôr a par desses desenvolvimentos mais recentes e tenho uma colaboração existente com pesquisadores da Universidade do Pará, como o Van Sérgio, e da Universidade de Londrina, como o Pedro Rogério Gomes. E procuro, então, com essas colaborações, continuar minhas pesquisas. Quando eu fui para o Rio de Janeiro com Carlos Alberto Dias, uma coisa que a gente se perguntava, eu vou fazer física e vou voltar para Belém do Pará. O que é que eu vou fazer? O que é que nós vamos fazer em Belém do Pará? Nós somos praticamente os primeiros físicos a terem o bacharelado a chegar lá no Pará. O que é que vai acontecer? Então, o Carlos Alberto Dias se preocupava muito com isso. Se preocupava muito com isso
E nós começamos a pensar. E surgiu a questão de que talvez a gente devesse fazer uma física aplicada. Então, isso naquela época, no início da década de 60. Tá? Então, a gente imaginou, olha, o que precisa? Precisa resolver o problema econômico da região. E não vamos conseguir ajudar a resolver esse problema com a física teórica. Vamos ver o que a gente pode fazer. E a gente achou que uma coisa que a gente poderia fazer era a geofísica. Entende? A gente faria física e depois se formaria em física e depois fazia uma pós-graduação, sei lá o quê, em geofísica e passaria a ser geofísicos. Com essa ideia, nós começamos a trazer paraenses para fazer física no Rio, com a ideia de que eles iriam se formar e iriam entrar nesse processo. Então, nós fomos, durante vários anos, a Belém, e com essa intenção. O Vassalo, como era professor na escola secundária, é um professor de física muito conhecido, né? Ele tinha acesso aos estudantes e sabia nos dizer quem são os melhores estudantes daquela época, né? E a gente, de certa forma, tentava trazer essas pessoas para o Rio. Então, nós trouxemos uma quantidade enorme de pessoas, né? No primeiro ano, no ano seguinte ao que eu fui para o Rio, veio o José Seixas Lourenço e o José Ricardo Santos Souza, que os dois são doutorados em geofísica. Né? O José Seixas Lourenço foi, inclusive, reitor da Universidade do Pará. Né? Nos anos seguintes, nós trouxemos uma turma já que foi fazer geologia, com o fim de depois acoplar com a física e fazer isso que eu estava falando. Então, tinha essa ideia. Isso é um aspecto da coisa que eu não. Mas aí é que está. Não basta você dizer, eu vou fazer aquilo. Você precisa realmente estar dentro daquele espírito, dentro daquele. Eu estou falando agora da ciência. Né? Então, fazer geofísica pode ser interessante, mas isso depende da pessoa. Eu, depois de algum tempo, eu tomei mais contato com a física moderna, com a teoria quântica de campos. E isso me atraiu muito mais do que fazer geofísica. Né? Eu disse, eu posso, talvez, colaborar fazendo a física do jeito que eu faço e tentar melhorar a física na região, quando possível. Né? Então, foi isso. Eu me afastei da física. E o Carlos Lima também. Ele também, como eu disse, ele é professor titular, foi professor titular na Unicamp. E eu fui professor da titular aqui na USP. O fato de que eu ser professor da universidade aqui da USP, eu acho que de alguma forma dava uma ideia para os estudantes que queriam sair, fazer física, que eles poderiam, quer dizer, ter contato com a Universidade de São Paulo através de mim, né? Então, eu tive a felicidade de ter vários estudantes da Universidade do Pará, pessoas muito boas e capazes, né? Que estão, por exemplo, o Van Sérgio, né? Quem mais? O Alexandre Guimarães, né? O Luiz Kleber. Luiz Kleber está em Minas Gerais. Né? E tem o Ivens, que infelizmente faleceu já. Né? Tem vários estudantes que eu pude participar na orientação. O negócio do livro acontece o seguinte, quando eu voltei dos Estados Unidos, eu primeiro dei cursos básicos aqui na universidade, né, na graduação da universidade, mas havia uma necessidade de ter um curso mais especializado. Né, e eu me candidatei para dar o curso de Teoria Quântica de Campos. Isso eu acho que foi quando eu fiz concurso professor titular, eu já estava dando curso de Teoria Quântica de Campos. Então, eu dei do curso de Teoria Quântica uma quantidade muito grande de anos. E eu fazia notas. As primeiras notas eram feitas à mão. Depois a gente veio o computador, o microcomputador. Então, eu passei para o microcomputador. E isso prosseguiu durante vários anos. Até que a universidade, não sei que ano foi isso, eu acho que a minha primeira edição do livro foi em 2002, se eu não me engano. E
E o que aconteceu é que a universidade resolveu fazer uma coisa mais profissional, professores que gostariam de publicar os seus as anotações, não anotações, suas anotações e coisas referentes a cursos poderiam se candidatar para ter esse apoio da universidade, a editora da universidade, né? E foi aí que eu resolvi, bem, vamos colocar isso aí, porque isso tem uma possibilidade de atingir um número maior de estudantes, maior que aqueles que já tem na Universidade de São Paulo, né? Então, foi a primeira edição, em 2002. Teve uma segunda edição agora, em 2015, né, em que eu acrescentei mais algumas coisas. E é isso. Naquela época não tinha nenhum livro assim de teoria quântica de campos, tipo, a primeira vez que eu fiz. Eu achei que foi uma coisa produtiva, né? Deixar essa. Sou pai de 3 filhos: a Valéria, a Paula e o Fábio. E também tenho 3 netos, que são o Rui. O Rui tem 18 anos agora, e 2 netinhas, uma de 4 anos, que é a Laís, e uma de 1 ano e meio, que é a Olivia. E eu quero dizer que eu tenho orgulho dos meus filhos, porque eu os considero como pessoas sérias, honestas e que procuram fazer o melhor delas. E anteriormente, quando era estudante, a situação do país era muito difícil. Havia uma ditadura e interferência muitas vezes prejudiciais nas universidades. Passaram-se os anos, a democracia foi restaurada, o Brasil evoluiu, mas agora estamos novamente em uma situação difícil. Além de uma pandemia, temos setores da vida nacional, temos interferências prejudiciais em muitos setores da vida nacional. Acho que isso é passageiro, mas aqui cabe uma observação. Todo cientista neste país não pode ser alienado no que está se passando e deve, dentro de suas possibilidades, ter uma preocupação social. Eu acho que este é, digamos, o procedimento global de um cientista, a preocupação com o bem-estar da população de um modo geral. E tem um outro aspecto, que é o aspecto mais local da sua pesquisa. Ele deve ser um pesquisador sério, apaixonado pelo seu trabalho. E é uma observação que é talvez até clara: a recompensa disso é a alegria, o sentimento que a gente tem quando, após vários dias, às vezes meses, a gente encontra uma solução para um problema que está na nossa cabeça, que está no nosso pensamento.